Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre o calendário atualizado do UCM, da Marvel Studios, Marvel Television, Marvel Animation. Vamos falar do calendário atualizado da Marvel, né, com as datas das próximas produções que nós temos, como que devem ser essas produções e vamos falar também das próximas que ainda vão sair, cada detalhe sobre elas também, as produções que estão confirmadas, mas ainda estão sem uma data, né, por enquanto. Vamos falar sobre cada produção desse calendário atualizado da Marvel. Tô ansioso, tô empolgado pra falar com vocês, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando com a primeira produção aqui, né? Vale lembrar que nós estamos atualmente dentro do UCM na fase 6 da Marvel, que começou com o Quarteto Fantástico Primeiros Passos e deve terminar com Vingadores Guerras Secretas. Após isso, começamos a fase 7 da Marvel, que até então não temos nenhuma produção, né, oficialmente confirmada para abrir a fase 7. Temos algumas produções já na fase 7, como Blade, X-Men, né, outros filmes aí, mas a gente não tem a confirmação de qual vai abrir a fase 7. A gente imagina que seja X-Men, né? Mas vamos continuar aqui na fase 6 para as próximas produções da Marvel. Vamos começar com a próxima produção que vai sair da Marvel, que é Magnum, ou a série do Wonder Man, se você quiser falar no inglês, né? Vamos para a série de Magnum, rapaziada. Bom, atualmente, né, Magnum está com a data de 27 de janeiro de 2026. Vale lembrar que a série ia ser lançada agora, dia 25 de dezembro, no Natal desse ano, mas para não competir com produções natalinas que dão muita visibilidade, né, principalmente no Natal, Magnum foi adiado para 27 de janeiro de 2026 e é a próxima produção a ser lançada pela Marvel. Teremos Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, né, o grande Wonder Man, o Magnum, né, que é um ator que vai fazer o papel para o Magnum, né, para ser o Wonder Man no filme do Wonder Man, vai acabar passando por alguns experimentos e vai acabar ganhando poderes de verdade. Logo depois ele vai assumir o manto de Wonder Man de verdade, de Magnum, com os poderes reais, né. A gente deve ter esses experimentos até nas próprias gravações do filme de Wonder Man dentro aí do UCM, né, com o ator Simon Williams assumindo o manto de Wonder Man. Teremos confirmado já aí na série o Trevor, aquele falso mandarim de Homem de Ferro 3, ele já inclusive apareceu nos trailers de Magnum e como ele é o maior ator de Liverpool do UCM, ele teria que retornar, né. A série deve lidar com essas questões de críticas aos próprios filmes de super-heróis, né, mostrando que filmes de super-heróis estão se tornando cansativos no mundo real e a série deve lidar com muitas dessas críticas ligadas ao mundo de super-herói. Após Magnum, nós teremos lançado a segunda temporada de Demolidor Renascido. Exatamente. Demolidor Renascido 2, né? A segunda temporada está marcada para 4 de março de 2026 e as descrições da temporada é que tá bem parecido com as temporadas que nós tivemos na série da Netflix. A série deve ter uma pegada mais séria, mais brutal, mais rígida e mais sólida, bem parecida mesmo com a da Netflix. Teremos Demolidor usando seu traje clássico preto dos quadrinhos, né, com o DD no seu peito. Nós também temos confirmados já na segunda temporada o Justiceiro de John Bertal, né, e a Jessica Jones da Kristen Ritter, né, eles já estão confirmados na segunda temporada, assim como a volta de Fog Nelson. A gente sabe que nos quadrinhos o Fog também forja a sua morte e a gente deve ter esse arco sendo trazido nessa segunda temporada de Demolidor Renascido. A série está confirmada também com uma conexão direta com o Homem-Aranha 4, a gente também deve ter o próprio Demolidor buscando outros vigilantes, né, noturnos aí, super-heróis urbanos na série para montar a sua grande equipe de defensores novamente, e a gente tem muitas teorias sobre uma possível volta da Elektra nessa segunda temporada e até da morte do Mercenário, né? Até porque nos quadrinhos, quando, né, o Demolidor está usando o seu traje preto e vermelho ali, né, ele acaba sendo possuído, né, meio que pelo tentáculo e matando o Mercenário. Então a gente imagina que essa saguinha possa ser adaptado nessa segunda temporada. Demolidor Renascido 2 chega em 4 de março de 2026. Após Demolidor Renascido, nós teremos o especial do Justiceiro,
que está marcado para o meio de 2026 ali. Entre junho, julho, por ali nós devemos ter esse especial do Justiceiro, né? Ele também terá uma conexão direta com o Homem-Aranha 4, né? E vai ser um especial no estilo lobisomem, né? Um especial bem rápido, mais ou menos de 1h e pouquinho, né? Obviamente vai ter conexão, até porque o Justiceiro vai aparecer no filme de Homem-Aranha 4, né? Esse especial tá com uma promessa de muita brutalidade e uma caçada aos monstros. A gente deve ver Justiceiro caçando alguns seres monstruosos aí dentro do MCU, dentro do UCM, e a gente pode até ter um tipo de ligação com Filhos da Meia-Noite, alguma coisa desse tipo. A gente também deve ter Magnute sendo a grande vilã desse especial, ela que é uma vilã clássica do Justiceiro nos quadrinhos, meio que uma envolvida com o crime, então é essa pegada de Justiceiro bem parecida com a série dele também que nós tivemos na Netflix. Após o especial de Justiceiro, nós teremos a segunda temporada de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. A animação está prevista para chegar no segundo semestre de 2026, né? Ali no outono americano, entre julho e agosto por ali também, né? E a gente tem confirmado também a volta de Charlie Cox dublando, né? O Demolidor, só que agora com um traje clássico dele. Na primeira temporada ele usou o traje caseiro na animação e a gente deve ver ele usando agora o seu traje clássico vermelho na animação, né? A gente também tem o Venom confirmado nessa segunda temporada de Seu Amigão da Vizinhança, Homem-Aranha. Vale lembrar que simbiontes já apareceram na primeira temporada, então a gente deve ter o Venom agora aparecendo de vez. Após Seu Amigão da Vizinhança, a segunda temporada, nós teremos Homem-Aranha Um Novo Dia. Homem-Aranha 4, que está confirmado para o dia 31 de julho de 2026. O filme chega aí pra gente, né, com uma promessa de ser bem parecido com o jogo de Homem-Aranha do PS4, né? A gente tá com essas teorias e os dois vilões que podem ser os vilões principais são o Samurai de Prata ou o Martin Lee, o Senhor Negativo. São as duas apostas dos fãs e são as apostas que a gente tem mais indícios para ser. Um dos dois, né? A gente vai ter muitos vilões clássicos do Homem-Aranha aparecendo principalmente no começo do filme para mostrar como que passou esse tempo todo sem Homem-Aranha, com o Homem-Aranha lutando apenas com o crime, sendo o amigão da vizinhança, né? A gente já tem confirmado o Escorpião no filme, atuado novamente pelo Michael Mando, que apareceu pela primeira vez na cena pós-crédito de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele vai retornar como Escorpião, dessa vez agora com um traje e tudo mais. O Justiceiro de John Bertal também está confirmado no filme e deve até formar uma dupla com o Homem-Aranha. O Hulk de Mark Ruffalo também está confirmado no filme de Homem-Aranha 4 e ele deve ter um arco voltando a ser aquele Hulk raivoso, já que ele e o Homem-Aranha devem lutar bem sério, porque o Hulk deve ter envolvimento na morte dos pais do Peter Parker. Segundo, né, alguns rumores, né, o Hulk deve ter matado os pais do Peter Parker durante a luta dos Vingadores em Nova York em 2012, né? O Lápide também está confirmado no filme de Homem-Aranha 4 com o ator Marvin Jones III. Ele deve ter uma participação um pouco menor, mas deve aparecer também no filme. E Helena Belova também está confirmada em Homem-Aranha 4. A gente ainda não tem o seu enredo e a sua história, mas ela está confirmada, né? Outros personagens que estão confirmados e atores é a própria atriz Sandy Sink, que ainda não tem um papel oficial, mas ela está confirmada no filme. A MJ, né, e o Ned também vão voltar aí pro filme e já estão confirmados, né? A gente deve lidar com um filme com um Peter mais pobre, morando de aluguel, uma história bem mais fiel às HQs, finalmente o Peter Parker sendo o Peter Parker, né? A gente já teve aí o seu primeiro vislumbre com o seu novo traje pro filme, um traje muito parecido com o traje clássico do Homem-Aranha, e um traje muito bom, né, rapaziada? Após Homem-Aranha Um Novo Dia, nós teremos a segunda temporada de X-Men 97, que ainda não tem uma data oficial, mas deve chegar entre junho e setembro de 2026, né? A gente vai ter o Apocalipse como vilão principal dessa temporada, sendo de fato adaptando a história da Era do Apocalipse, né? E a gente já tem confirmado o traje clássico do Apocalipse nessa segunda temporada também. Vai ser uma continuação direta da primeira temporada de X-Men 97, e outro personagem que já está confirmado é o Colossus. Não temos mais informações a não ser isso, né? Após X-Men 97, a segunda temporada, nós temos a série de Vision Quest. A série estreia pra gente em 2026 também, mas sem uma data oficial. A gente já tem confirmado James Spader voltando a interpretar o Ultron, só que dessa vez em uma versão humana na série. A gente também vai ter outras inteligências em versões humanas, como a Sexta-feira, a Edith, Doom-E e o Jarvis, né, em suas
suas versões humanas. Jocasta também está confirmada na série, né, com a Tinilha Miller, né, cara? O Visão Branco nessa série de Vision Quest deve ter todas as memórias do Visão original, assim como a gente viu no final de WandaVision, mas ele vai ficar a série inteira procurando as suas emoções. Madripoor já está confirmado nessa série e pode ter ligação com agentes da SHIELD, até porque alguns agentes da SHIELD podem aparecer em Vision Quest, né? A gente deve ter também confirmado já o Billy e a Agatha Harkness devendo retornar para Vision Quest, né? Até porque eles começaram a caçada pelo Tommy, o irmão do Billy, né? Essa série que vai encerrar a trilogia mágica da Marvel, começando em WandaVision, Agatha Harkness, e vai fechar em Vision Quest, né? O Tommy / Celery, né, o filho da Wanda com o Visão, já está confirmado também em Vision Quest com o ator Reed Molika, né? A Wanda deve ter uma participação também em Vision Quest, uma participação astral, né? Mas ela deve aparecer. A série deve ter um foco bem parecido com um terror tecnológico, né? A gente deve ter alguma coisa focada pra magia e terror, mas também em tecnologias, principalmente, né, de contrabandos e esses tipos de coisa. Ainda não temos uma data certa, mas estreia pra gente em 2026. Após isso, nós temos o grandioso filme de Vingadores Doomsday pra fechar o ano de 2026, né? A data prevista é pra 18 de dezembro de 2026 e nós teremos o Doutor Destino como grande vilão do filme, né? Interpretado por Robert Downey Jr. retornando ao papel, só que dessa vez, né, como Doutor Destino e não como Tony Stark. A gente deve ter uma história focada com o God Emperor Doom, né? Com o Doutor Destino liderando o mundo de batalha, que é um mundo unido com vários pedaços de outros universos, né? Aonde ele meio que escraviza, né, vários universos e várias versões de vários personagens no seu mundo. A gente deve ter o Franklin Richards sendo uma peça muito importante pro filme, até porque o Doutor Destino roubou ele na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico, né? A gente já tem confirmado apenas 3 universos aí no filme, mas com certeza devem ter mais. Temos o universo 616, a terra principal da Marvel, o 828 do Quarteto Fantástico e o universo da Fox, né, dos X-Men da Fox. A gente deve ter durante esse filme uma provável luta entre os Vingadores e os X-Men pela guarda da Monica Rambeau, já que a Monica Rambeau está no universo dos X-Men da Fox nesse momento, e os X-Men vão querer ficar com ela, enquanto os Vingadores vão tentar buscar ela em outro universo. O filme deve lidar com a grande questão de incursão e a caça do Doutor Destino, aonde o Doutor Destino vai ter como a grande motivação ir atrás de qualquer herói e qualquer pessoa que causou algum tipo de incursão no multiverso. Matando essas pessoas, as incursões poderiam ser destruídas, e esse é o grande plano do Doutor Destino para o filme. A gente já tem alguns personagens confirmados, e são eles o Thor, a Mulher Invisível, o Capitão América do Sam Wilson, Soldado Invernal, Pantera Negra da Shuri, o Homem-Formiga, Agente Americano, o Namor, o Coisa, o Shang-Chi, a Viúva Negra da Yelena Belova, o Fera, o Sentinela, o Falcão, o Tocha Humana, o Guardião Vermelho, o Umbaco, a Fantasma, o Godlock, o Professor Xavier, o Magneto, o Noturno, a Mística, o Ciclope, o Gambit e o Senhor Fantástico. É muita gente confirmada para Avengers Doomsday, mas ainda falta muita gente. A gente espera que mais nomes possam ser anunciados para o filme. A gente deve também ter uma provável luta no filme entre o Doutor Destino contra o Kang, pra gente ver como que finalizou essa história de Kang do Jonathan Majors, né? O filme deve ser uma grande homenagem a outros universos e principalmente ao universo da Fox, que não deve sobreviver durante essas guerras multiversais. Outra produção agora começando para 2027, que nós já temos confirmado, é a 3ª temporada de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Não temos nenhuma informação sobre a temporada, mas está confirmada a 3ª temporada para 2027. Além disso, né, foi confirmado que todo ano deve ter uma temporada nova de Seu Amigão da Vizinhança, né, assim como a 3ª temporada de X-Men 97 também está confirmada. Já está em desenvolvimento neste momento, os roteiros já estão bem avançados e está confirmada para 2027 também. Assim como Homem-Aranha, né? X-Men 97 deve ter uma temporada por ano também. O único filme confirmado para 2027 com data é Vingadores Guerras Secretas, que está confirmado para 17 de dezembro de 2027. O filme ainda não tem nenhum ator nem personagem confirmados, né? A não ser o Doutor Destino do Robert Downey Jr. E o filme deve lidar com muitas e diversas incursões, né? Mais do que Doomsday, né? O filme vai ser
uma verdadeira guerra multiversal absurda e a gente deve ver muitas mortes e o fim de diversos universos. Vai ser um filme com certeza com muitas e inúmeras participações especiais, com muito mais universos e multiverso do que até Vingadores Doomsday. O filme pretende ser um grande soft reboot do UCM, né? Aonde não vai mudar nada demais no UCM, a não ser as coisas que não deram certo e adicionar coisas novas ao universo 616. A gente deve ter, por exemplo, o Quarteto Fantástico de Primeiros Passos sendo unido e juntando ao universo 616, assim como o primeiro vislumbre dos X-Men dentro do universo 616. São mudanças mínimas, sem alterar muita coisa no UCM. As histórias que a gente teve não vão mudar, tudo realmente vai acontecer, mas é para ter alguns tipos de mudança, como a adição do Quarteto Fantástico, X-Men e assim por diante. O filme pretende ser esse grande ponto principal de divisão entre, né, a fase 7 e finalizar a saga do multiverso. Agora vamos para as produções que nós temos confirmadas, mas sem uma data, né? Começando com Doutor Estranho 3. O filme estava sendo rumorizado para sair dia 15 de fevereiro de 2027, né? Antes, no caso de Vingadores Guerras Secretas. E a única confirmação que nós temos é que sim, o filme vai sair antes de Vingadores Guerras Secretas, até porque ele vai ter uma ligação direta com o filme e ele tá lidando diretamente com as incursões, incursões boladas que a gente deve ver em Guerras Secretas. Então o filme ele deve sair antes de Guerras Secretas, mas ainda não tem uma data confirmada, né? Outro filme sem data, mas que a gente já tem pelo menos um ano, né? É Quarteto Fantástico 2. O filme deve estrear pra gente em 2028, já na fase 7 da Marvel, né? E a promessa é que o filme já seja dentro do universo 616 após esse soft reboot de Guerras Secretas. O filme, obviamente, vai continuar com os mesmos atores e a mesma equipe de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Outro filme confirmado para 2028 é Pantera Negra 3. O filme está confirmado para 2028. Temos a volta de Ryan Coogler na direção do filme. O filme inicialmente seria sobre multiverso, né? Porque ele sairia na saga do multiverso. Mas o filme não vai mais sair e vai pra saga dos mutantes, que deve ser a próxima saga da Marvel. O filme então não deve mais ter essa relação com o multiverso. Letitia Wright já está confirmada como a Shuri no filme, né? Assim como Denzel Washington está confirmado também. Não temos um papel para ele ainda, mas o ator está confirmado em Pantera Negra 3. A promessa é que a gente deve ter um novo Pantera Negra ou um novo T'Challa. E essa é uma das grandes mudanças que pode ocorrer nesse soft reboot da Marvel após Vingadores Guerras Secretas. A gente tem esse substituto pro T'Challa dentro do UCM. Outro filme confirmado para 2028 é o filme do Blade. O filme está programado para 2028 e está com um novo roteiro sendo produzido nesse momento, né? O filme já está com seus roteiristas e está só procurando agora um grande diretor. O filme que passou por 5 roteiros, mas foram descartados, 5 diretores diferentes que também foram descartados e só foi sendo adiado, adiado e adiado. Mas graças a Deus Blade não foi cancelado e está previsto para 2028. A história deve ser lidada na antiguidade. O filme inclusive deve ser gravado no Brasil em algumas cenas e a história principal deve ser focada na grande espada de Excalibur, que deve ser, né, buscada, né, pela própria Lilith, que é uma grande, né, maga, não maga, né, uma grande deusa da magia negra e da Marvel, e ela deve ser interpretada pela Mia Goth, que está confirmada no filme. Mahershala Ali deve retornar como o Blade, já que ele fez a sua estreia como Blade na série, né, de Marvel Zombies. Outro filme confirmado para 2028 e esse já tem data. X-Men, o filme reboot de X-Men, que está confirmado para 5 de maio de 2028. O filme que a gente espera que inicie a fase 7 da Marvel e a saga dos mutantes, né? O filme já tem diretor, Jack Shearer, que foi o diretor de Thunderbolts, já está confirmado como diretor de X-Men, e a gente deve ter durante esse filme uma equipe alternativa de X-Men, diferente do que a gente já viu nos filmes da Fox. A história deve ter um foco emocional muito grande, principalmente nesse preconceito pelos mutantes serem mutantes, né? A gente ainda não tem uma equipe confirmada e nem nenhum ator confirmado. Jack Shearer é o diretor e o roteiro já está sendo escrito, galera.
Outro filme que nós já temos confirmado, mas sem data, é Shang-Chi 2. Simu Liu falou essa semana, inclusive, sobre Shang-Chi 2. Ele falou que está empolgado e que o filme tá saindo. Ele falou que pra gente aguardar que o filme está próximo. Não temos nada sobre Shang-Chi 2, a não ser a confirmação do filme, né? A gente deve ter o filme lidando com, né, aqueles sinais dos 10 Anéis que estavam saindo na cena pós-crédito de Shang-Chi 1, que até hoje não foi abordado, e provavelmente Shang-Chi 2 deve lidar com isso. Depois de Shang-Chi 2, né, nós temos mais uma produção confirmada, que é o especial do Homem-Coisa. Mais um especial focado pro terror, assim como o do Lobisomem, né? O especial do Homem-Coisa ainda não tem uma data e nem expectativa para lançamento. O especial deve ter uma ligação fortíssima com o especial do Lobisomem e com o filme dos Filhos da Meia-Noite. A gente deve ter uma participação do próprio Lobisomem no especial, né? Já falando de Filhos da Meia-Noite, o filme de Filhos da Meia-Noite já está confirmado. E a gente deve ter esse filme para finalizar a saga sobrenatural da Marvel, com a série de Cavaleiro da Lua, o filme do Blade, né? O especial de Lobisomem, Doutor Estranho, até o Cavaleiro Negro em Eternos, né? Esse filme de Filhos da Meia-Noite deve fechar essa saga sobrenatural. Os vilões do filme devem ser a própria Lilith, que deve aparecer no filme do Blade, e o Mephisto. Eles devem trabalhar juntos para conseguir o grande poder da espada de Excalibur, que deve ser trazido pra gente no filme do Blade. A história principal, né, deve contar com a equipe de Filhos da Meia-Noite com Blade, Cavaleiro da Lua, Elsa Bloodstone, Lobisomem, Homem-Coisa, Doutor Estranho e Cavaleiro Negro. Motoqueiro Fantasma também estava sendo rumorizado no filme, mas nada confirmado. A gente também tem a série dos Campeões confirmadas pra gente. A série deve lidar justamente com a mudança de nome. Vai ser a série dos Jovens Vingadores, mas como Sam Wilson colocou o direito autoral no nome Vingadores, a série deve se chamar Campeões, que também é uma equipe de jovens heróis da Marvel, né? A gente não tem também uma história nem ninguém confirmado na série, mas a equipe que a gente espera é uma equipe com os seguintes nomes, né? Miss Marvel, Kate Bishop, Estatura, o Icano, Celery, o Scar, o Kid Loki, o Patriota, a Coração de Ferro e talvez uma América Chaves, galera. Outra produção confirmada é uma produção da Jessica Jones. A gente não tem nenhuma informação, mas a gente espera que seja ou uma série ou um especial da personagem, né? A gente não tem essa confirmação, mas levando em consideração que o Justiceiro ganhou um especial, Jessica Jones também poderia ganhar esse especial pra ela, né? Outra produção que tem confirmada, mas que não tem mais nenhuma novidade, é o filme de Armor Wars, ou Guerra das Armaduras, né? O filme tá pausado e possivelmente já deve ter sido cancelado, galera. A gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe nem se a Marvel lembra de Armor Wars, né? Mas o filme tinha previsão pra sair em 2024, nunca mais foi falado. O filme ainda na teoria está confirmado, né? E deve lidar com a história do próprio Jamie Rhodes, né, cara? O nosso máquina de combate pós-invasão secreta, após ele sair daquela câmera presa pelos Skrulls, né? O filme deveria lidar com as tecnologias do Stark em mãos erradas e poderia até ter uma ligação com a série de Vision Quest, que vai lidar também com essas questões, e a série de Coração de Ferro. Outro filme confirmado que ainda não tem previsão é Thor 5. O filme mudou de diretor, mandando Taika Waititi lá pro Beleléu. O filme até agora não tem diretor nem roteirista, está confirmado e nós devemos ter como grande foco principal a história de Thor contra Hércules. É um filme muito mais sério e muito mais sombrio, já que a Marvel não quer mais um Thor humorista dentro do UCM. Thor 5 deve seguir uma pegada mais séria, muito mais sombria, parecido com os dois primeiros filmes de Thor, mas dessa vez bem feito. A gente não tem nenhuma previsão para Thor 5 ser lançada, assim como a série ou o especial ou um filme do Hércules, galera. Assim como o Hércules vai retornar para o filme, né, de Thor 5, Hércules deve ganhar uma produção própria dentro do CM, que a gente também não tem previsão nenhuma para sair e nem sabe qual vai ser essa produção. A produção atualmente está parada, está pausada na gaveta e a gente não sabe se vai ser um filme, uma série ou um especial, se vai sair antes de Thor 5, depois de Thor 5. Nós não temos informação nenhuma sobre essa produção. Outro filme que está confirmado é o filme dos Aniquiladores, um filme que deve lidar com os novos Guardiões da Galáxia, entre aspas, né? A equipe deve lidar justamente com essa questão, substituindo os Guardiões, que não atuam mais protegendo a galáxia. Os Aniquiladores devem proteger a galáxia com uma equipe formada com o Nova, que já deve aparecer pra gente no UCM daqui a pouco, o Peter Quill voltando a ser o Senhor das Estrelas, o Bill Raio Beta,
o Surfista Prateado, que a gente ainda não sabe se é o Norrin Red, né, a versão masculina, ou a Shalla-Bal, a versão feminina. A Capitã Marvel, o Gladiador e o Quasar. Vale lembrar que o Quasar foi mencionado em Homem-Formiga 3, mas possivelmente aquele não é o Quasar original que a gente conhece dos quadrinhos e que deve fazer parte da equipe dos Aniquiladores. O filme ainda não teve novidade, né, mas está em desenvolvimento. Agora nós vamos falar de 3 séries que, cara, foram paralisadas completamente. A Marvel pausou, mas elas já estavam com roteiro e tudo mais. A Marvel só pausou, então é bem possível que a Marvel volte a trabalhar nelas daqui pra frente. Vamos começar com Strange Academy. A série tá pausada e ela deveria contar a história do Wong com a América Chaves montando meio que uma escola para jovens aprendizes em Camartage, assim como a gente viu no final de Doutor Estranho 2. A gente já teria durante essa série uma possível participação da Zelma Statham, que a gente viu na série de Coração de Ferro, a própria Riri Williams, a Coração de Ferro, e até o Capuz. Essa série tá pausada, mas pode continuar, né? Outra série pausada foi a série do Nova. A série tá pausada também, como eu falei, e a gente deveria ser uma série de origem, mostrando a origem de Richard Rider, né? E toda a explicação que a gente não teve até hoje sobre o fim de Xandar e o Thanos lá em Guerra Infinita. Obviamente, a série teria uma ligação com o filme dos Aniquiladores. Outra série paralisada também é Terror Inc., uma série de terror que é do próprio Terror, o nome do nosso grande personagem. Terror é o protagonista e é um completo coadjuvante da Marvel. Ele é um zumbi, né? O seu nome verdadeiro é Shrek, né? Por incrível que pareça, é Shrek. E o seu poder é absorver poderes e talento de outras pessoas através dos seus membros que soltam do seu corpo. Ele é um zumbizaço e talvez teria participação em Filhos da Meia-Noite e nessa saga sobrenatural da Marvel. Terror Inc. também está paralisada. Outra série que a gente não tem nenhuma atualização é a série do Surfista Prateada ou da Surfista Prateada. A série está confirmada, mas nós não sabemos se vai ser do Norrin Red ou da Shalla-Bal, né? Muito se fala de ser uma série da Shalla-Bal, até porque o quarteto deve se unir ao 616 após Guerras Secretas. Então, a gente teria uma série da Surfista Prateada. E caso a série for dela, é muito possivelmente que ela seja o Surfista Prateado ali da equipe dos Aniquiladores. Pra gente finalizar, Deadpool 4. O filme atualmente está sendo escrito pelo Ryan Reynolds, né, que escreveu Deadpool e Wolverine, e ele também está escrevendo Deadpool 4. O filme tá confirmado dentro do UCM, dentro do universo 616 da Marvel, né? Mas não temos nenhuma atualização. Ryan Reynolds queria que o filme também fosse um tipo de dupla ou equipe. O filme estava sendo rumorizado de ser Deadpool e X-Men, os X-Men do universo 616, ou Deadpool e Homem-Aranha, mas nós não temos nenhuma confirmação disso, a não ser que Deadpool 4 vai acontecer. Comenta o que vocês acharam aí do vídeo, de todas essas produções. Comenta qual produção você tá mais empolgado, tanto das confirmadas com data, tanto das que ainda não tem atualização. Comenta o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam de todas as produções. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.